Você já ouviu falar do termo Tesseract, ou Tesseract, ou Tesseract? What the fuck? Então, depois da vinheta, você vai entender por que esse termo é tão importante, segundo a visão do Walter Longo, para compreendermos o ambiente da era pós-digital que nós vivemos hoje. Segura aí, que eu já te explico mais. Fala pessoal, Edson por aqui para continuar aí, segundo episódio da série estudando o livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital do Walter Longo. E hoje eu vou falar um pouquinho da importância, extrair um insight do capítulo 2, que me trouxe esse termo novamente ao ler, Tesseract. Tesseract é um neologismo criado pelo escritor Shel Silverstein em 1930 e o Walter Longo pediu esse termo emprestado para explicar um pouco da era pós-digital. O termo Tesseract significa uma sociedade em transformação, segundo mudanças socioculturais, em transformações caóticas e desorganizadas, onde o seu passado, os aprendizados do passado já não podem servir de solução mais, onde o que você vai visualizar no futuro já não traz tanta visão para você resolver os problemas atuais e que é preciso se desapegar, se desprender de paradigmas do passado para construir uma nova sociedade. No nosso caso, uma nova sociedade que caminha nessa era pós-digital. Então esse termo, para mim, foi um termo bastante forte. Na primeira vez que eu li o livro eu não dei tanta atenção, mas nessa vez ele me chamou muita atenção e até coincide um pouco com o raciocínio do Estevão no livro Mentropia, que vamos estudar com mais calma aqui, mas que traduz muito desse ambiente que a gente vive. Vivemos hoje em uma era onde profissionais e pessoas que não estão ligadas diretamente à profissão da comunicação social no ambiente digital, e eu nem gosto mais de separar, eu diria no ambiente da comunicação entre as pessoas e relações, numa era onde realmente é caótica, é desorganizada, e a dica que o Walter Longo dá para a sobrevivência nessa era pós-digital é que o profissional, principalmente o profissional, e as empresas precisam se atentar e precisam literalmente se jogar com ousadia, se jogar sem medo nessa era e sem se prender aos paradigmas do passado. É muito comum a gente ver hoje, só olhar aí, várias empresas digitais. Nós somos empresa especializada em digital. Então essa separação tem um pouco a ver dessa mentalidade do Tesseract, que é uma coisa caótica que está desorganizada. Como eu vou comunicar com as pessoas que vivem no mundo real em pontos diferentes? A comunicação de uma marca ela precisa ser direcionada para as pessoas e não dá mais para se separar esse contexto, esse ambiente contextualizado para falar, ali eu falo com a pessoa no digital, depois eu falo com ela em outro lugar. Então essa desorganização e esse ambiente caótico representado aí pelo Tesseract faz parte do que a gente vive hoje, faz parte do que o profissional, principalmente o profissional, vive hoje, que é muito comum a gente ver pessoas aí com crises de ansiedade por não conseguir consumir tudo, por não conseguir uma solução ideal, por não ter ideia de para qual caminho ele vai tomar na profissão, qual caminho a empresa dele vai tomar, e o tempo inteiro são tomadas de decisões no escuro, entre aspas, um escuro positivo. Então essa é a reflexão do segundo capítulo e que eu quero deixar para vocês aqui se atentarem a isso. Nós hoje, agora vamos focar, nós profissionais de comunicação, vivemos em um ambiente positivamente caótico e desorganizado. E não adianta a gente tentar achar uma solução para um yin-yang, para esses dois polos, o caos e a desordem, porque não vai acontecer. O lance agora é a gente saber conviver entre o caos e a desordem, sempre olhando para as oportunidades sem medo. Walter Longo cita ali, nesse mesmo capítulo, que até falei no primeiro capítulo, que antes o digital era experimental, fascinava. Hoje ele é fundamental. Não existe mais o medo de você experimentar o digital. Então esse fascínio e esse medo correspondem a esse ambiente caótico e ambiente de desordem que não existe mais hoje. Antes, uma nova tecnologia era lançada, um aplicativo era lançado para facilitar a sua vida, causava um alvoroço, causava uma coisa, nossa, um fascínio. Hoje não acontece mais isso.
A gente lança aí aplicativos que facilitam a vida e o consumidor, que está com a cabeça nisso, né, numa evolução até mais rápida que o profissional de comunicação, ele já adere a isso muito fácil. E aí as empresas ficam de mãos atadas porque ela ainda está respirando esse ambiente de caos e de desordem, mas com paradigmas do passado. Então, às vezes, ela não está, muitas das empresas e muitos dos profissionais, como profissionais de planejamento igual eu e profissionais da minha comunidade, se veem várias vezes perdidos nesse ambiente por, às vezes, não entender como eu vou me comunicar com aquela pessoa com tanta velocidade, com tanta demanda, porque hoje o on-demand, por exemplo, é um ponto que a gente pode citar que está nesse caos, nessa desordem. Tudo que surge on-demand, o consumidor que está mandando, ele que quer, ele que está demandando aquilo ali. E a gente precisa saber se comunicar, precisa saber posicionar marcas neste ambiente dinâmico, caótico e desorganizado. Então fica aqui este insight. Lembrem dessa palavra, tem um livro que chama Tesseract também, que está na minha lista, que fala um pouquinho mais disso. Vale a pena ler, me parece que é um livro um pouco mais difícil, um pouco mais denso, mas vale a pena procurar esse conceito. Não estou dizendo para vocês estudarem o autor, o Shel Silverstein, estou dizendo para vocês se atentarem a este conceito, a essa palavra, essas duas esferas, o caos e a desordem, e olhar isso de maneira positiva, não olhar isso de maneira ansiosa. Porque se você olha de maneira ansiosa, você vai sempre estar focando no futuro, você vai estar querendo buscar soluções que ainda não existem. Então, até mesmo uma filosofia zen cabe aqui. Acho que se você ficar no caminho do meio do caos e da desordem, você vai conseguir o equilíbrio para trazer soluções diárias. Eu acho que a gente precisa viver hoje um dia de cada vez na comunicação e observar. O poder do planejador, o poder do planejamento, uma das skills mais importantes, na minha opinião, do planejador, é o fato de sermos investigadores, de sermos observadores. Falta isso no profissional de comunicação digital, às vezes, por estarem muito centrados no ferramental, muito centrados em estratégias já massificadas que vêm do passado, né? Por estratégias, por paradigmas que vêm da comunicação de massa. É só olhar o ambiente que a gente percebe isso. Então é a hora, não é fácil, é a hora de começarmos a desconstruir. E esse capítulo 2 me bateu isso, deu aquela explosão mental na cabeça, que é a hora da gente começar a desconstruir tudo que a gente acha que sabe. Finalizando, logo depois que ele cita o Tesseract, ele fala que não adianta mais, eu já até citei, mas vou repetir, não adianta mais olhar para o passado, porque a sua experiência do passado já não vai resolver mais o presente, e não adianta olhar muito para o futuro, porque ainda é intangível e as coisas estão acontecendo agora de maneira acelerada e o consumidor está em constante evolução, ou para não dizer em constante revolução. A gente precisa evoluir para acompanhar essa revolução do consumidor. Esse é o capítulo 2, novamente digo, isso são extrações de insights com muito da minha opinião, com muitos insights meus somados ao do Walter Longo. Está sendo um prazer imenso reencontrar as palavras dele, mas eu recomendo muito que vocês comprem esse livro e leiam, né? Se vocês lerem, se vocês pegarem para ler, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando, vão lembrar tudo que eu estou falando, mas o capítulo 2 tem outras coisas. Então recomendo que leiam. Para mim é uma obra obrigatória para qualquer profissional envolvido com comunicação, não só para quem trabalha com digital, ou para quem é publicitário, ou para quem é planejador, para qualquer pessoa que está envolvida com tecnologia, com comunicação, vale a pena ler. Eu vou ficando por aqui, espero que esses insights tenham servido para dar inputs na mente de vocês e que vocês continuem empolgados em trabalhar num caminho do meio entre o caos e a desordem para trazer soluções cada vez mais eficazes e inovadoras para os seus clientes. Eu sou o Edson, vou ficando por aqui. Terça-feira tem vídeo de tema aleatório, ainda não escolhi, ainda está em várias pautas, e quinta-feira a gente começa e aí explorar algum insight legal do capítulo 3 de marketing e comunicação na era pós-digital. As regras mudaram. Valeu!